eu tinha esse discurso de falar que eu queria deixar um legado, queria que servisse de exemplo para outras mulheres. Eu acho que isso ainda serve hoje, né? Sou Fabiana Balduina Freitas Silva, mais conhecida como Fabi Girl. Tenho 39 anos e sou dançarina, coreógrafa de breaking, pesquisadora também e produtora cultural. Então, eu estou nesse processo, né, de tentar descobrir isso de um outro lugar, né? Porque sempre quando eu ouvi essa palavra parecia que eram antepassados, pessoas que fizeram parte ou que morreram para eu estar aqui e que eu só poderia saber algum resquício ou por livro ou alguma coisa relacionada à história. Mas eu tenho entendido e ressignificado isso como algo muito mais próximo. Por exemplo, você perguntou o nome da minha avó, né? Para mim, a minha avó é um ancestral, né? Da mesma forma que também sinto que minha mãe também é isso. Eu acho que todas as pessoas da minha árvore, né, que me antecederam são os meus e as minhas ancestrais, né? E para além da família, o que eu tenho hoje, principalmente tentado ressignificar, é com relação à dança que eu pratico, que é o breaking. A gente, no Brasil e na maior parte do mundo, chegou para a gente por um processo embranquecido e totalmente comercial, e não chegou para a gente com esse lugar de não só da ancestralidade, mas das raízes, dos nossos pioneiros e pioneiras. Chegou muito nesse lugar comercial mesmo. Então, a capoeira é, sobretudo, esse lugar de entender essa ancestralidade por meio do movimento. Exatamente por sentir que no break não tinha, né, essa perspectiva de honra, de fundamento, de respeito, né, porque é esse lugar, como eu falei, para além de embranquecido, muito competitivo, né, a gente não respeita às vezes quem veio anteriormente. Né, tem essa problemática muito grande, exatamente por não ter esse lugar da ancestralidade, de respeitar quem veio antes, né, quem criou, quem foram as primeiras pessoas, quem abriu passagem, né? E eu fui para a capoeira para para tentar entender isso, mas muito mais para tentar decolonizar minha corporeidade, né? Enfim, eu tive muitas oportunidades de ir para fora do Brasil e toda vez que eu chegava, o que eu tinha para apresentar era o breaking, que para mim até uma semana atrás, era uma dança que não fazia muito sentido, mas fazia e eu não conseguia entender. E hoje, que eu digo uma semana atrás porque eu estive em Nova York, exatamente para entender, né, quem foram as primeiras pessoas, quem estava por trás disso. Porque como chegou para a gente, como eu falei anteriormente, foi por um lugar que era uma visão embranquecida, de brancos. Então, muitas coisas que eu ouvia nos treinos, as minhas mestras e mestres falando, eu ficava, nossa, se isso tivesse no break, o break ia ser uma coisa assim extraordinária. Não que não seja. Sabia por livros e por vários documentos que eram as pessoas pretas e latinas que criaram essa arte. Mas chegando lá, eu também soube que os povos originários norte-americanos, indígenas, eles também são pessoas que contribuíram. E fiquei sabendo mais ainda que, para além do que a gente imaginava que foi o conflito na época que a dança nasceu, né, no sul do Bronx, né, toda a luta que o povo teve está para além disso, está para um processo que é um processo de colonização, um processo de exterminação de um povo também, né? Então, como que essa arte nasceu? Ela nasceu como uma herança mesmo. É o meio pelo qual a gente conseguiu passar de geração em geração até chegar aqui, né? Tudo bem que eu não comecei pela capoeira, né? Porque o que estava para mim quando eu comecei na periferia, onde eu morava, né? Lá no Vale do Amanhecer, em Planaltina DF, era o breaking, porque estava na mídia. A capoeira não estava na mídia, o frevo não estava na mídia, era o breaking. Mas eu sempre tive um estranhamento e hoje parece que tudo se conectou, né? Tudo é no final das contas. Mas quando você percebe que existe uma força, que é a ancestralidade, né? Não só da minha mãe, a avó e tudo, mas que ultrapassou todas as dificuldades, todas as barreiras que tentaram impor pra gente e estão aqui e vamos estar nas Olimpíadas, cara, isso é surreal. Então, eu ainda estou num processo de gestação desse novo olhar, né? Que
tem muita coisa que eu sinto, que eu senti, mas que eu ainda estou ressignificando. Mas tentando explicar, talvez de forma poética, né? Eu entendo que o hip hop foi uma ferramenta que me salvou de um lugar que eu não sei se outra coisa faria, né? Porque foi o lugar onde eu via as pessoas pretas, assim como eu, com o cabelo solto, dançando de uma forma que eu olhava assim, ah, meu tio fazia isso quando era criança, né? Nos momentos que eu estive mais, que as minhas feridas estavam mais abertas, foi quando eu fui dançar e quando eu fui me expressar por meio do hip hop e eu senti paz, eu senti, sei lá, como se fosse um abraço mesmo. Acho que significa ninho, talvez, um ninho. Mas que como todo ninho e como a gente aprende a voar, a gente, né, tem que bater as asas e ir por outros lugares. E foi onde eu fui parar na capoeira, né? Uma adolescente periférica, semi-analfabeta, não entendia sobre muitas palavras que existiam, enfim, nesse universo. O feminismo era uma delas, né? Que hoje eu adoto o mulherismo, que o feminismo ele é mais uma palavra para as mulheres brancas e que não acolhe todas nós, né? Então, o mulherismo faz mais sentido para mim hoje. Eu não sabia exatamente o que estava fazendo, eu só queria me expressar e achava muito estranho porque os caras faziam os movimentos, enfim, podiam ir, voltar para o treino, tarde da noite, eu não podia e sempre foi um ambiente muito hostil porque, como a gente fala, a arte imita a vida, né? Até hoje eu acho que eu consegui entrar nas rodas porque eu estava num processo muito embrutecido de mim. Então, eu estava na disputa com os caras, empurrava e queria estar na roda. E muitas vezes não conseguia, só podia entrar se eles permitiam. Mas com o BSB Girls, foi um momento em que eu senti autonomia, eu me senti protagonista, né? Que eu não tinha que esperar um momento de entrar na roda, eu entrava quando eu queria. Eu entendi que estar à frente de um grupo e estar num coletivo de mulheres, para além de um espaço que também me curava, que também me permitia ser quem eu sou a qualquer momento e a qualquer hora, dançar quando eu quisesse, era também eu vou usar o termo aqui, aquilombamento, dentro desse universo, enfim, porque o BSB Girls também tinha mulheres brancas, né? Mas era uma forma de se proteger também dentro de um lugar que era muito hostil. Hoje mudou muito, claro. Estar à frente do coletivo foi muito bom durante muito tempo, mas como mulher preta, à frente desse processo foi muito difícil também, porque eu estava à frente de um coletivo e eu tinha que dar conta do coletivo, de mim, de proteger todas, e chegou num determinado momento que eu simplesmente não consegui mais. Hoje eu não sou mais a liderança do BSB Girls. Eu deixei o grupo ano passado. Exatamente porque é muito pesado, sabe? Não é fácil. Ainda é uma ferida muito aberta essa questão do BSB Girls, né? Porque é difícil, assim. Eu vou falar de mulher preta, né? Eu tô falando de mim, né, gente? Então, assim, não tem como não conseguir, quer dizer, não tem como não baixar, assim, não deixar as emoções virem, porque isso é um processo que eu ainda estou digerindo, né? Que é bem delicado. O BSB Girls foi um processo muito lindo, foi um processo que eu aprendi muito enquanto coletivo, mas que eu acho que a gente não consegue ajudar ninguém se a gente não se ajudar primeiro, se a gente não se cuidar, se a gente não conseguir olhar para si e falar, tipo, eu não tenho condições de levar 5 se eu estou me arrastando. Então, esse é o momento de entender que eu posso, sim, traçar uma luta, trazer todo esse arcabouço, todo esse conhecimento, toda essa inteligência, mas para eu poder resistir. Aí sim eu vou servir de exemplo, porque eu não quero servir de exemplo ser uma dançarina excepcional, que viajou, que ganhou títulos e tudo, mas no final das contas terminar como muitos mestres e mestras da capoeira e do breaking também. A gente teve lá agora, que são pessoas que estão na miséria, estão morrendo, que morreram na capoeira, na miséria, entendeu? Em hospício. Não é isso que eu quero terminar bem.
Quero ter um império mesmo, um castelo. Porque se os meus ancestrais tinham isso, a gente também pode ter, e esse que é o game. É por isso que eu estou aqui hoje. A Drop é o meu mais novo sonho sendo realizado. Sempre teve o sonho de ter uma escola, uma escolinha de break para mulheres, para meninas periféricas. Eu acho que tem muito a ver com a forma como eu penso e como eu sinto de me mover. E toda vez que eu não me movo é porque eu estou entrando num processo de dormência e talvez morte de algo, porque às vezes quando eu não estou pensando sobre algo, aquilo está deixando, né? Morte não quer dizer o fim, mas sim o encerramento de um ciclo para algo vir, né? E eu acho que é isso, que é vida, é movimento. Sou eu.